O aluno que ingressa na Universidade Federal do ABC tem a oportunidade de cursar um curso interdisciplinar, bacharelado em Ciência e Tecnologia. A interdisciplinaridade pode vir a trazer uma dúvida quanto ao curso específico a ser cursado pós o BCT. Pensando nisso, montamos um programa que viesse a orientar o aluno quanto ao seu curso específico. Verificamos no site da Prograde que o bacharelado em Ciência e Tecnologia possui 6 eixos. Esses 6 eixos estão conectados às matérias obrigatórias do BCT. Sendo assim, montamos um programa que recebesse os conceitos do aluno após ele cursar todas as matérias obrigatórias do BCT, lançasse esses conceitos no programa e o programa calculasse a porcentagem de afinidade do aluno em cada eixo. O programa seleciona os conceitos A e B e calcula a porcentagem. Uma porcentagem maior ou igual a 50%, ele orienta o aluno o eixo que ele tem maior afinidade e dá uma dica do curso que ele pode cursar pós-BCT. Além disso, ele mostra também os outros eixos que ele não tem tanta afinidade assim, mostrando toda a porcentagem em cada eixo. Primeiro nós temos uma parte de modularização que será chamada no programa principal e já será explicada. Vamos agora ao programa principal. Nós temos a declaração das variáveis. Então, a nossa ideia, já falada pela Giane, era que o aluno soubesse em que eixo ele mais se encaixava nos eixos propostos pela UFABC. Então, nós temos aqui os vetores para cada eixo e nós separamos as matérias de acordo com os eixos, de acordo com uma tabela achada no site da Prograde. E essas letras aqui, que vão de A até Z, elas são para armazenar a nota que o aluno vai digitar. Então, vamos seguir aqui o nosso projeto. A ideia é que os primeiros 1.000 alunos façam o formulário, então por isso começa com o while in de menor que 1.000, porque ele começa no 0, então para dar 1.000 alunos. E esse índice será incrementado apenas no final do formulário, para que tenha a contagem dos 1.000 alunos a responder. Então, primeiro, nós quisemos criar uma forma do aluno começar o formulário, ou então, se for alguém da organização que estiver fazendo esse formulário, finalizar esse formulário. Então, a primeira pergunta, o primeiro campo a ser digitado digite o ano de pesquisa, então aparece até entre parênteses 2014, para começar o formulário. Se não for o 2014 digitado, então a gente entra aqui numa seleção, né, encadeada com o if e com o else, aparece digite a senha para finalizar. A senha, nós colocamos um número qualquer, 1010 aqui, 1010, e aí o programa finaliza. Então por isso a gente tem aqui o break, porque aí ele não continua o programa, acaba aí. Passando isso, se o aluno por acaso não digitar 2014 e aí aparecer para ele digitar a senha e ele não souber a senha, né? Porque ele não é da organização, aparecerá a senha incorreta para que ele procure alguém da organização. A primeira coisa é digite seu RA. Esse vetor será apenas lido, não será impresso apenas se a organização quiser saber a relação dos RAs. Mas é feito de uma forma anônima. Apenas digitar o RA para se um dia futuramente a organização quiser ter esses dados. Se der algum problema, enfim. E aqui aparece uma mensagem que o formulário trará os eixos em que você tem mais aptidão e pede para que o aluno preencha as matérias que virão a seguir. São as matérias obrigatórias do BCT. Então, ele vai ter que preencher de acordo com o conceito que ele obteve. E esse conceito pode ser encontrado no portal do aluno. Então, nós temos todas as matérias obrigatórias do BCT e, como eu tinha dito antes,
Estrutura da matéria, por exemplo, é a primeira matéria aqui que a gente vê que ela está presente em 3 eixos. No eixo A, no eixo B e no eixo C. Para que você não precisasse digitar 3 vezes a mesma coisa, foi criada uma variável A para que ela guardasse esse valor e aí nós copiamos essa variável para os 3 eixos. Então isso acontece na maioria das matérias que nós temos obrigatórias do BCIT, elas estão em mais de um eixo devido à interdisciplinariedade proposta pela nossa faculdade. Então, por isso foi necessário criar isso. A primeira matéria, que é Bases Matemáticas, não criamos porque não existia a necessidade. A partir daí, nós criamos, e até as que possuem apenas um eixo, nós já chegaremos nela. Aqui são todas as matérias que o aluno já passou. Então, por exemplo, aqui, funções de uma variável, ela pertence a apenas um eixo. Como estávamos seguindo a ordem do alfabeto, nós não quisemos mudar. Então, para não confundir mesmo na hora da organização do nosso algoritmo. Então, nós continuamos com essa sequência até o final. Então, aqui são todas as matérias que o aluno vai digitando de acordo com os conceitos obtidos. Ao final dele digitar todas as matérias, lembrando que o projeto dirigido não está incluso, visto que ela não se encaixa em nenhum dos eixos. Isso foi constatado no próprio site da Prograde, explicando que, na verdade, é como se fosse um trabalho de conclusão do curso do BCIT, então não faria sentido estar preso a algum eixo ou alguns eixos. Então, não se encontra aqui a disciplina de projeto dirigido. Aqui nós temos a parte que vai imprimir a porcentagem do bom aproveitamento em cada eixo. Então, o primeiro eixo ligado à energia, o segundo a estrutura de matéria, o terceiro a fenômeno de transformação, o quarto a comunicação e informação, o quinto a representação e simulação e o sexto a humanidades. Então, quando o aluno aqui, todos contêm um if, então agora a gente está chamando a função lá do começo. Então nós voltaremos ao começo para explicar o que essa função faz. Essa função, ela conta o número de A's e B's, conceitos A e conceito B, dentro de cada vetor. Para não fazermos várias funções para cada vetor, nós usamos uma função apenas e usamos o eixo.length, que é relativa ao comprimento de cada vetor. Então, ela faz uma porcentagem em relação à quantidade de elementos no vetor, qual é a porcentagem de A e B que estão presentes ali. Então, se essa porcentagem é calculada aqui, no RESP, então esse RESP retorna para a gente. Então, voltando à parte que é chamado aqui embaixo. Então, aqui, quando a gente cria uma variável para que esse valor seja retornado na função principal, e quando aquele valor for maior ou igual a 50%, ou seja, você tem um rendimento de metade dessas matérias que estão presentes no eixo de 50% ou mais, é sinal de que você tem um bom aproveitamento naquela área. Então, a porcentagem será impressa, de qualquer maneira a porcentagem será impressa em todos os eixos, todos os eixos. O if existe apenas para que dê uma dica caso essa porcentagem seja de 50 ou mais, ou seja, caso você tenha uma facilidade no eixo, será impressa. Uma dica, por exemplo, na primeira nós podemos ver, você pode arriscar as matérias de opções ligadas à engenharia de energia. Isso caso a pessoa tenha um aproveitamento de 50% ou mais no eixo de energia. Então, para cada um nós criamos uma opção de dicas para serem aproveitadas pelo aluno.
Aqui no final, nós temos o IND++, que está relacionado à quantidade de alunos que a gente quer alcançar nesse formulário. Então, como é 1.000, esse valor é incrementado apenas quando o formulário termina. E aqui nós temos uma parte do programa que é apenas para que o formulário seja encerrado pelo aluno. Então, quando aparece a pergunta, se você já terminou o seu formulário, o aluno deve digitar SON, digitando S, aparece a mensagem de obrigado pela participação, e aí nós temos o break, que termina o formulário. Temos alguns exemplos de execução. Então, digite o ano para começar a pesquisa, 2014, o RA, pesquisa não, minto, formulário, o RA. Então, agora a gente vai digitar os conceitos A, B, C, D ou F nas seguintes matérias que você já cursou. Então, bases matemáticas, estrutura da matéria, bases computacionais, origens da vida, bases experimentais, natureza da informação, fenômenos mecânicos, transformações de seres vivos e ambientes, funções de uma variável, geometria analítica, processamento da informação, fenômenos térmicos. Lembrando que eu estou colocando os conceitos aleatoriamente. Transformações químicas, introdução às equações diferenciais ordinárias, bases epistemológicas, comunicação em redes, fenômenos eletromagnéticos, transformações bioquímicas, funções de várias variáveis, energia, física quântica, introdução à probabilidade e estatística, ciência, tecnologia e sociedade, estrutura dinâmica e social, interações atômicas e moleculares. Então, aqui a gente vê que aparece para o usuário a porcentagem de cada eixo. Então, a porcentagem de seu bom aproveitamento no eixo de energia é de 43,75%. A porcentagem de seu bom aproveitamento no eixo de estrutura da matéria é de 36,36%. A porcentagem de seu aproveitamento no eixo de processos de transformação é de 35,7%. A porcentagem de seu bom aproveitamento no eixo de comunicação e informação é de 50%. E aí aparece a mensagem: você tem habilidades na área de computação e pode aproveitar as matérias de engenharia de informação, por exemplo. A porcentagem de seu bom aproveitamento no eixo de representação e simulação é de 50%. Você tem facilidade na parte da matemática pura e pode se dar muito bem em pesquisas e áreas acadêmicas. A porcentagem de seu bom aproveitamento no eixo de humanidades é de 75%. Você pode explorar as matérias do bacharelado em ciências e humanidades também. Nós teremos um outro exemplo. Então, digite o ano da pesquisa, não digitarei. Então, 99, digite a senha para finalizar. Então, 10, 10. E aí, programa finalizado. Agora, nós faremos um outro exemplo. Não vou digitar 2014 novamente e vou digitar a senha errada. Então, senha incorreta, procure alguém da organização. E aí, começa de novo. Então, aí se você, na verdade, está querendo digitar a senha e não está conseguindo, é para procurar alguém da organização. Se não, se você apenas digitou 2014 errado, você começa novamente o seu programa e vai fazendo de acordo com os seus conceitos, tá? Então, só mais um exemplo bem rápido de outro resultado. Então, aparecem as porcentagens e você já terminou o seu formulário? S.
Obrigado pela participação. Agora é a vez de outro aluno da